Agora vamos falar de outras duas fontes que são muito similares. A única diferença entre elas é o tratamento tributário que damos a cada uma. Estamos falando dos dividendos e dos juros sobre capital próprio, duas formas da empresa distribuir parte do seu lucro para os acionistas. Mas antes de entrar na diferença entre essas duas formas, vamos entender o que as empresas fazem com o seu lucro. Então, a empresa que é lucrativa, ela tem duas alternativas para alocar este recurso. Ela pode reinvestir este lucro no seu negócio para crescer ainda mais ou distribuir este lucro para os sócios como uma forma de remunerar o capital de risco que foi investido neste negócio. Essas alternativas não são excludentes, normalmente as empresas fazem uma combinação disso. Para os sócios, em regra, se a empresa possui projetos rentáveis disponíveis para investir, os quais rentabilizam mais que as alternativas disponíveis para o sócio investir fora da empresa, então há um incentivo para ele querer deixar este lucro dentro da empresa e crescer ainda mais. E na visão da empresa, como já mencionamos em uma outra aula, o custo de captação para reinvestir lucros passados em projetos futuros é o mais baixo para a empresa, então há um incentivo para a empresa utilizar este lucro passado para novos projetos, dado este menor custo de captação. Por outro lado, as empresas que distribuem algum dividendo conseguem mostrar uma capacidade de gerar caixa, seja da sua própria operação ou de credores, o que em regra sinaliza uma boa saúde financeira, mas relembrando que há exceções a esta regra, existem empresas que pagam dividendo e estão mal financeiramente. E as formas que existem para distribuir aos sócios estes lucros é através dos dividendos ou dos juros sobre capital próprio. Agora vamos entender a diferença do tratamento tributário deles e para isso vamos precisar resgatar um pouco do conhecimento de contabilidade de vocês. Isto aqui é um modelo de análise que nós utilizamos aqui na Escola do Investidor. A gente está olhando para um DRE ou um demonstrativo de resultado do exercício que mostra todas as receitas e custos de uma empresa fictícia em determinados anos, aqui 2016, 2017 e 2018 da esquerda para a direita, e abaixo a gente vê um demonstrativo de fluxo de caixa, o qual começamos pelo EBITDA e terminamos na variação do caixa da empresa ou das disponibilidades. Mas não se preocupe com todas essas informações, você não precisa entender tudo, queremos trazer apenas o destaque aqui de onde cada lançamento é feito e a diferença tributária de cada um deles. Começando aqui pelo resultado financeiro, que é onde são lançados os juros sobre capital próprio quando pago. E neste caso, a empresa não vai pagar nada, pois perceba que este lançamento ocorre antes do pagamento dos impostos da empresa, então a empresa até utiliza isso como um benefício tributável, dado que isso reduz o seu lucro tributável. Porém, na ponta, o investidor, quando recebe o juro sobre capital próprio, ele paga 15% de imposto de renda. E no caso dos dividendos, aqui neste exemplo, essa empresa não está pagando dividendos, mas perceba que o lançamento dos dividendos não transita no DRE, ela vem depois do lucro líquido, então a empresa já pagou os impostos, aí provavelmente próximo de 30% de imposto sobre o seu lucro tributável. Em contrapartida, o investidor na ponta, na pessoa física, não paga imposto de renda. Portanto, essa é a única diferença entre o juro sobre capital próprio e o dividendo. Se a gente pensa no todo como dono do negócio, faz sentido distribuir bastante juros sobre capital próprio, dado que a alíquota é menor na PF, porém, quando a gente analisa grandes empresas ou quando a gente tem uma posição minoritária em uma empresa, talvez alguém possa preferir não pagar nenhum imposto de renda na PF, mesmo que talvez olhando o todo, poderia haver uma economia tributária com maior pagamentos de juros sobre capital próprio.